Olá, corajosos e corajosas. Sejam muito bem-vindos ao Mentes Corajosas. Aqui a gente transforma ansiedade em ação e medo em movimento. Sou Elaine de Moraes e hoje eu vou falar um pouco da minha história com a ansiedade, para que vocês entendam um pouco o porquê que eu escolhi esse tema, né, como principal na minha carreira e de onde surgiu tudo isso. E fazendo aqui uma linha do tempo, contando um pouco da minha história também, a ansiedade sempre esteve presente, só que eu não sabia de fato que eu tinha, né? E assim é a maioria das pessoas. Às vezes sentem alguns sintomas, coração acelerado, as mãos suadas, evitam situações e não sabem que se trata de ansiedade, um transtorno de ansiedade, assim como também o pânico. Mas enfim, falando um pouco da linha do tempo aqui da minha vida com a ansiedade, logo na minha infância, quando eu tinha 7 anos, os meus pais se separaram e minha mãe ficou ali um bom tempo desamparada, né? Até que ela fosse à justiça. E então ela ia trabalhar e eu tinha que cuidar do meu irmão de meses, né? E a minha irmã também foi trabalhar muito nova ainda, né? Adolescente. Naquele tempo, com 14 anos, a pessoa podia trabalhar registrado. Então a minha irmã foi trabalhar numa empresa, a minha mãe foi fazer serviços nas casas das pessoas, de limpeza, passar roupas, enfim. E eu cuidava ali do meu irmão. E na minha casa onde eu morava, não tinha portão. Tinha um muro, mas não tinha portão. Então eu ficava trancada dentro de casa. E a minha mãe falava: Olha, deixa a porta trancada, não saia para o quintal porque, né, pode acontecer alguma coisa. E nisso eu fui ali adquirindo aquele comportamento de sempre prevenir, né, que algo de ruim acontecesse. Deu certo, estamos aqui, né, todos bem, tudo passou, mas aí foi onde tudo começou. Na escola, eu sempre percebi outro tipo de ansiedade, que hoje eu sei disso, mas naquele tempo eu não sabia, que é a ansiedade social. O TAS, que é o transtorno de ansiedade social, que é meio que confundido com uma timidez. E foi assim no meu ensino fundamental, no ensino médio, e também eu notava que, hoje olhando, né, para a minha história, isso impactava muito a minha vida, porque eu também não conseguia comer em nenhum ambiente que não fosse a minha casa, o meu lugar seguro, né? Então eu não ia a lanchonetes e nem comia em casas de pessoas que eu não conhecia direito e nem de parentes também. Então, hoje eu sei que se trata aí desse transtorno de ansiedade social. E caminhando aí na linha do tempo, eu também comecei a trabalhar com 14 anos, né? Responsabilidade muito cedo. Eu também ia nas reuniões da escola do meu irmão, desde pequena, desde 8 anos de idade. E naquele tempo também era muito curioso que as pessoas me perguntavam: porque onde está sua mãe, né? Na reunião do meu irmão, do prezinho dele. Aí eu falava: minha mãe precisa trabalhar, não tem outra pessoa para vir, eu estou aqui, né? Então ninguém nunca me expulsou da sala, pelo contrário, me acolhiam, me mostravam os materiais do meu irmão e eu assumi ali uma postura de adulta, né? Naqueles momentos. E acredito que tudo isso foi impactando, né? Eu falei um pouco aqui
fora de ordem, mas acho que deu para entender, né? E também, olhando para a linha do tempo, eu não me posicionava, né, com medo de desagradar e ficar sozinha. Isso com várias pessoas, né? Não me posicionava em relação ao que minha mãe me pedia, que mesmo que eu não quisesse fazer, isso eu já adulta, casada, quando eu comecei a namorar, né, com esse meu marido, quando eu comecei a namorar, que nós namoramos 4 anos, também era um relacionamento um tanto abusivo no início, eu não me posicionava, isso só alimentava esse relacionamento abusivo. E qualquer pessoa, eu não conseguia, né, expressar o que eu queria, o que eu gostava, quais eram as minhas preferências. Eu fazia o que todo mundo queria. Tinham pessoas que falavam assim: ah, eu gosto da Elaine porque ela não tem boca para nada. E realmente era assim. Só que, qual o resultado, né, desse comportamento? De não ter boca para nada, de não se posicionar. Eu fui ficando muito triste, frustrada. Eu saí do meu emprego porque não aguentava a pressão, né, desse relacionamento abusivo. E fui ficando muito triste e eu pedi a morte para Deus todos os dias. Eu não tentei me matar, nem iria tentar nunca, mas eu pedia para Deus todos os dias a morte. E aí veio com essa, vamos dizer, depressão que eu também não sabia que era naquele tempo. E eu falo naquele tempo porque realmente há 20 anos atrás, 30 anos, né, atrás era muito complicado tudo isso. Não tinha internet, então eu nem sabia que estava depressiva também, que também é um dos agravantes da ansiedade que não é tratada, é se transformar numa depressão. E foi indo em 2000, no ano 2000, eu não estava me sentindo bem. Fiquei ali 6 meses buscando uma resposta para o que eu estava sentindo e eu descobri que eu estava com câncer, linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer e foi um baque para todos. E fui fazer tratamento, né? Fiz radioterapia no ano 2000, 22 sessões de radioterapia. Só que eu não sabia que era um tratamento errado, era um erro médico, porque naquele tempo já era para eu ter feito quimioterapia e eu não sabia. Ninguém na família tinha conhecimento sobre isso. Os médicos que eu tive acesso naquele momento também não eram tão bons, não tinha internet e assim foi. E eu só descobri que foi um erro médico quando, depois de fazer as rádios, eu até fiquei bem, fiquei 2 anos bem, mas sempre tinha uma bolinha ali no meu exame, no meu mediastino, que eu perguntava para a médica, ela falava, ah, isso não é nada, é um resíduo, fica tranquila. Depois de 2 anos eu queria engravidar novamente, conversei com a médica, ela disse, ah, tudo bem, já faz 2 anos, pode engravidar. Eu engravidei do meu filho, meu segundo filho, e ele nasceu em 2003, né? Em fevereiro, quando foi em maio de 2003, eu descobri que eu estava doente, que eu nunca tinha ficado ainda curada, porque aquela bolinha, na verdade, era o câncer, sim, que não tinha ido embora, porque o ideal era que eu tivesse feito quimioterapia também, né? E não só a rádio. E foi outro baque, muito difícil para mim, com o meu filho bebezinho, a minha filha com 6 anos, mas com o apoio da família, né, do meu marido, da minha mãe, meus parentes, foi difícil, mas fiz 6 meses de quimioterapia e minha última quimioterapia foi dia 11 de dezembro de 2003, né? Então, graças a Deus deu tudo certo.
Mas pensa bem, né? Tudo isso que eu vivi também só reforçou a ansiedade. E até então eu nunca tinha feito terapia ainda. Eu não era psicóloga, não tinha terapia, não tinha acesso a isso. E fui levando a vida. Só que conforme eu fui indo, criando ali os meus filhos, eles precisaram passar no psicólogo. E aí foi aí que eu descobri o que era realmente uma terapia. E ali já tinha uma vontade, assim, pensei, nossa, né, muito bonita essa profissão. E o tempo foi passando. Voltei a trabalhar e no momento onde eu vi o meu marido se formando, né, em administração, na colação de grau dele, me despertou o desejo de fazer também, cursar um ensino superior. E fui e escolhi RH. Por quê? Porque eu acreditava que eu gostava de recrutamento e seleção, mesmo sem conhecer direito, porque também era um curso tecnólogo que iria demorar pouco tempo e também era mais barato e também era o que a minha inteligência conseguiria corresponder. Era isso que eu pensava naquele momento, com a autoestima lá embaixo, né? Amor próprio também lá embaixo. Mas comecei a fazer. Fiz um ano e teve um evento na faculdade, onde era a semana do RH, e eu fui assistir a uma palestra que psicólogas estavam ministrando. E ali eu era muito quietinha, eu fiquei ali observando tudo aquilo na minha frente e parece que a minha alma encontrou o que ela veio fazer aqui. Porque eu me emocionei muito, ninguém notou porque eu era muito quietinha, muito na minha, mas chorei ali em silêncio. Senti algo estranho, né? E achando tudo muito bonito, aquele treinamento. E fiquei pensando, conversei com o meu marido, conversei com uma amiga psicóloga e ela me orientou, né? Ela falou, olha, se você está sentindo isso tão forte assim, não precisa terminar RH, já muda o curso, não fica perdendo tempo, né? E com essa dose de incentivo, eu fui e troquei meu curso, mudei, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Apesar de sentir muita ansiedade, achar que eu não ia conseguir, que eu não era capaz, que eu não tinha inteligência suficiente, que eu não iria conseguir pagar aquele curso, todas essas dúvidas apareceram ali naquele momento. Mas a coragem ela vem quando você enfrenta os medos, né? E eu enfrentei cada um desses medos e valeu muito a pena, que eu me formei em 2017. E nessa linha do tempo da ansiedade na minha vida, quando eu me formei foi outro momento de muita ansiedade, porque eu tinha sido demitida do meu último emprego e pensei, agora eu tenho meu diploma, eu quero trabalhar, né, viver disso, viver da psicologia, de atender as pessoas, enfim. E demorou um pouco, né, porque no início demora mesmo. E eu pensei em alguns momentos que não iria dar certo. E foi aí que, nesse momento, comecei a ter crises de pânico também. E foram momentos difíceis, mas mais uma vez, né, eu fui persistente, resiliente, foquei nesses objetivos e as coisas foram dando certo. E estou eu aqui trabalhando com o que eu amo. E a pandemia também contribuiu muito para o meu desenvolvimento. Foi ali também que eu comecei a atender online, e onde as coisas foram mais rapidamente se desenrolando, né? E foi uma oportunidade, apesar de ter sido um momento tão difícil, ao mesmo tempo foi um momento que contribuiu positivamente para o meu crescimento profissional. E eu também esqueci de falar, né, que também tive TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático,
que também é um tipo de ansiedade, que quando estavam fazendo uma reforma aqui na minha casa, teve uma tempestade muito grande e o muro caiu em cima da casa. Aqui é um sobrado e caiu, né, na parte de cima. E foi tão desesperador para mim aquele dia, com o barulho da tempestade, o muro caindo, a gente ouvindo aqueles barulhos, que começou a ter ali um gatilho. Todas as vezes que não aconteceu nada com ninguém, graças a Deus, mas todas as vezes que tinha uma tempestade, que eu ouvia o barulho, eu sentia pânico. Era um gatilho para mim, né? Então, aqui eu já estou falando que eu tive o transtorno de ansiedade generalizada por tantas preocupações, o TEPT que eu acabei de falar, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o TAS, que é o transtorno de ansiedade social, na minha vida toda ali escolar, a pandemia que reforçou tudo isso, né, o transtorno de ansiedade generalizada, e eu fui estudando muito sobre o tema, muito, e fazendo terapia também. Então, não só eu estudei muito e hoje ajudo muitas pessoas a se livrarem da ansiedade, terem uma vida normal, né, ter a vida de novo, ter uma mente corajosa, como também eu não só me curei aqui, me melhorei, aprendi, né, a lidar com tudo isso, como hoje eu ajudo muitas pessoas a lidarem com isso também. Aprendi aí uma caixinha de ferramentas, né, que a teoria cognitivo-comportamental nos oferece, e aprendi agora a passar essa informação toda para os meus pacientes. E não só eu tenho conhecimento, como eu tenho esse conhecimento do que uma pessoa sente realmente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ninguém entende o que eu estou sentindo, né? Porque acham que é frescura. Eu entendo, porque eu senti e sei o quanto é prejudicial na vida da pessoa. Então, por isso, hoje eu sou especialista em transtornos de ansiedade e sempre estudando cada vez mais para ficar ainda melhor. Então, hoje eu vivo uma vida tranquila e ensino os meus pacientes a terem essa vida tranquila também. É um processo, não é em uma sessão que se resolve, mas é possível sim, e tenho como comprovar isso se as pessoas forem lá no Google, pesquisarem Elaine Moraes, psicóloga, nas avaliações, vão ver que muitas pessoas ali relatam que se livraram da ansiedade, que voltaram aí a viver suas vidas normalmente. Então, essa é um pouquinho aí da minha história com a ansiedade, espero que você tenha gostado. Se você está passando por isso, saiba que tem solução e eu posso te ajudar. Se houver interesse, é só me chamar no direct ou no link da bio do meu Instagram, que é elainemorais.oficial, e agendar a sua primeira sessão sem custo, que é uma sessão para eu entender como que é tudo que você está vivendo, para ver também se você sente afinidade, né, comigo. E é isso, é um primeiro passo aí para você começar a cuidar da ansiedade que você sente e se livrar dela e ter aí uma mente corajosa. Se você gostou desse conteúdo, desse episódio, por gentileza compartilhe e avalie aqui no Spotify, por gentileza. Também estou no YouTube e é isso, um beijo e tudo de bom.